Nessa videoaula trabalharemos o conceito de fatoração de expressões algébricas. Então vamos começar pela definição, né? Definir o que é essa fatoração de expressões. Nós temos o seguinte: fatorar uma expressão algébrica, isso quando é possível fatorar, significa transformá-la em um produto de duas ou mais parcelas, cada uma delas contendo expressões algébricas. Então, quando a gente vai fatorar uma certa expressão algébrica, a gente vai transformar essa expressão em um produto de expressões algébricas. Ou seja, a gente vai quebrar essa expressão algébrica, transformando ela em um produto. E é interessante a gente perceber que existem expressões algébricas que não podem ser transformadas. O que a gente vai ver aqui se aplica apenas aos tipos de expressões algébricas que vão poder ser fatoradas. Vamos lá então. A seguir a gente vai ver as principais formas de fatoração. A primeira forma de fatoração que eu quero trabalhar nesse momento é a questão do fator comum. O que é essa fatoração pelo fator comum? Quando uma expressão algébrica possui um termo que se repete em cada uma de suas parcelas, esse termo ele é chamado de fator comum. Bem, se eu tenho um termo que se repete em cada uma das parcelas da expressão algébrica, eu tenho um fator comum e para eu fatorar, eu tenho que colocar esse fator comum em evidência. O que é colocar esse fator comum em evidência, né? Na verdade, é colocar ele antes do parêntese e deixar entre parênteses o resultado da divisão da expressão algébrica inicial por esse fator comum. Então, sempre que eu tiver um elemento se repetindo em todas as parcelas de uma expressão algébrica, eu posso colocá-lo em evidência, que significa colocá-lo fora de um parêntese. E quem vai ficar dentro desse parêntese, os valores que vão ficar, eles são o resultado da divisão da expressão algébrica inicial pelo termo que eu coloquei em evidência. É o que nós vamos ver nos exemplos que a gente vai fazer a seguir. Então eu quero fatorar essas expressões que eu vou mostrar para vocês. O item A, eu tenho ax mais bx. É a expressão que eu devo fatorar. Observe o seguinte: nós temos um elemento que se repete nas duas parcelas, o x. Então esse x que se repete, ele é o fator comum. Como o x se repete, eu coloco ele em evidência. Coloco em evidência como? Vejam aí, coloco ele fora do parêntese, multiplicando quem está dentro do parêntese. E esses valores que estão dentro do parêntese, como é que eu obtenho? Bem, se eu coloquei o x em evidência, você vai pegar o primeiro termo da expressão, que era o ax, dividido pelo x que eu coloquei em evidência, você obtém o a que está entre parênteses. Mas, depois eu pego o bx, dividido pelo x que eu coloquei em evidência, a gente vai obter o b. Dessa forma, então, a gente vai ter que ax mais bx, na forma fatorada, fica x que multiplica entre parênteses a mais b. Então é interessante a gente perceber nesse momento que você vai pegar, quando você coloca o fator comum em evidência, você vai pegar cada parcela da expressão algébrica inicial e vai dividir cada parcela pelo que você colocou em evidência. No caso aí, nesse primeiro exemplo, foi o x, para obter quem vai ficar entre parênteses, que também nesse primeiro exemplo ficaram entre parênteses o a mais o b. O item B, eu trago a expressão 2ay mais 4by. E aí a gente observa atentamente essa expressão, e a primeira coisa que eu posso imaginar é que o y se repete, né? Nós temos o y nas duas parcelas. Acontece, pessoal, que não é só o y que se repete. Na primeira parcela nós temos um 2, na segunda parcela nós temos um 4. E aí nós sabemos que o 4 é múltiplo de 2. Como o 4 é múltiplo de 2, onde tem 4, na verdade tem a parcela 2. Porque, por exemplo, o 4 é 2 vezes 2. O que eu quero dizer com isso? Nós temos nessa expressão, como fator comum, além do y, nós temos o 2. Por quê? Porque nós já temos um 2 na primeira parcela e nós temos um múltiplo de 2, que no caso aí é o 4, na segunda parcela. Desse modo, quem eu vou colocar em evidência é o 2y. Então você coloca 2y fora do parêntese vezes, e aí nós vamos descobrir quem fica entre parênteses. Como é que descobre? Da forma como eu falei para vocês. Eu pego cada parcela, divido pelo fator comum.
Quando a gente pegar 2AY dividido para 2Y, você corta o 2 com o 2, corta o Y com o Y, vai sobrar só o A. Então 2AY dividido para 2Y dá A. Mais 4BY dividido para 2Y, eu pego aí 4 dividido para 2 dá 2, corto o Y com o Y, sobrou o B. Então, na verdade, vai dar 2B. Com isso, a gente percebe que a forma fatorada de 2AY mais 4BY é 2Y, que multiplica entre parênteses A mais 2B. O item C, eu trago a expressão 8A à quarta, B à quinta, menos 20A ao cubo, B ao quadrado, menos 16A ao quadrado, B à quarta. Inicialmente, eu quero chamar a atenção dos números, né? Em cada parcela, nós temos 8, menos 20, menos 16. Observemos que 8, menos 20 e menos 16, eles são múltiplos de 4. Como eles são múltiplos de 4, isso quer dizer que o 4 se repete nessas 3 parcelas. Então, eu posso colocar o 4 em evidência. Então, essa é a primeira observação que a gente pode fazer. Outra coisa que a gente deve observar é que o AB se repete em cada parcela. Mas aí tem um problema, pessoal. O AB se repete em cada parcela, mas em cada parcela eles têm um expoente diferente. E aí eu tenho uma dica para dar para vocês. Sempre que nós tivermos a mesma letra ou as mesmas letras se repetindo nas parcelas, caso essas letras tenham expoentes diferentes, o que você vai colocar em evidência, o fator comum, é a letra com o menor expoente. No caso aí do A, eu tenho A à quarta, A ao cubo e A ao quadrado. Quem é que eu coloco em evidência? O A com o menor expoente, que é o A ao quadrado. No caso do B, eu tenho B à quinta, B ao quadrado, B à quarta. Quem eu coloco em evidência? O B com o menor expoente, que é o B ao quadrado, ok? Então, letra, você coloca em evidência aquela que tiver o menor expoente. Vamos lá, então, ver como é que fica esse processo, né? Então, é o valor que eu quero fatorar. Como eu disse para vocês, a gente coloca o 4 em evidência, porque o 4 é divisor do 8, do 20 e do 16. E eu coloco a letra com o menor expoente em evidência. No caso, A ao quadrado, B ao quadrado. Então, em evidência, nós temos 4A ao quadrado, B ao quadrado. Vezes. Como é que eu sei os valores que vão ficar entre parênteses? Eu tenho que dividir. Então, vamos lá. Eu pego a primeira parcela, 8A à quarta, B à quinta, dividido por 4A ao quadrado, B ao quadrado. Você divide o 8 pelo 4, dá 2. A à quarta dividido por A ao quadrado, dá A ao quadrado, porque vamos lembrar que divisão de potência subtrai os expoentes. 4 menos 2 dá 2, por isso A ao quadrado. B à quinta dividido para B ao quadrado dá B ao cubo, também por causa da subtração dos expoentes. Continuemos. Menos 20A ao cubo B ao quadrado dividido por 4A ao quadrado B ao quadrado. Eu pego 20 dividido para 4 dá 5. A ao cubo dividido por A ao quadrado dá A elevado a 1, que é A. Corta B ao quadrado, né? Então ficou apenas menos 5A, aí no caso entre parênteses. E por fim, menos 16A ao quadrado B à quarta, você vai pegar o menos 16 dividido para 4, dá menos 4. Cancela A ao quadrado com A ao quadrado. Quando eu pegar B à quarta dividido por B ao quadrado, dá B ao quadrado por causa da subtração dos expoentes. Com isso, eu tenho que 8A à quarta, B à quinta, menos 20 ao cubo, B ao quadrado, menos 16 ao quadrado, B à quarta, fatorado pela fórmula aí do fator comum, ficaria 4A ao quadrado, B ao quadrado, que multiplica entre parênteses 2A ao quadrado, B ao cubo, menos 5A, menos 4B ao quadrado. A segunda forma de fatoração que falaremos é a fatoração por agrupamentos. Bem, como o próprio nome sugere, na fatoração por agrupamento, a gente vai fatorar agrupando as parcelas duas a duas.
Como a gente vai agrupar as parcelas duas a duas, isso quer dizer que a fatoração por agrupamento ela só é possível quando eu tenho uma quantidade de parcelas par. Quando eu tiver uma quantidade de parcelas ímpares, você não deve nem testar a fatoração por agrupamento, já que não é possível quando eu tiver esse tipo de parcela, né? Então nós vamos ter o seguinte, existem casos, né, em que a fatoração pelo fator comum ela pode ser realizada em mais de uma etapa, em duas etapas ou até em mais etapas, né? Nesses casos em que você coloca o fator comum em evidência mais de uma vez, esse tipo de fatoração é chamada fatoração por agrupamento. Porque você vai colocar o fator comum em evidência de um grupo de duas parcelas, depois você coloca o fator comum em evidência do grupo de outras duas parcelas e, por fim, você faz o fator comum dessas duas parcelas que eu acabei de formar. Por isso que eu digo agrupamento, porque você vai agrupando de duas em duas. A gente vai ver direitinho como é que faz uma fatoração por agrupamento através de exemplos. Então eu quero saber qual é a forma fatorada dessas expressões a seguir. O item A, eu tenho uma expressão ax mais bx mais ay mais by. O que a gente pode observar inicialmente? Observem que o x se repete apenas nas duas primeiras parcelas e o y se repete apenas nas duas últimas parcelas. O que você vai fazer? Você vai agrupar. Nas duas primeiras parcelas, você coloca o x em evidência e nas duas últimas parcelas, você coloca o y em evidência. Quando você agrupar, ficaria dessa forma que aparece aí embaixo da seta, né? Embaixo da chave. O ax mais bx, se eu coloco o x em evidência, vai ficar x que multiplica a mais b. E o ay mais by, colocando o y em evidência, vai ficar o y que multiplica a mais b. Então você teria esta expressão, x multiplicado por a mais b, mais y multiplicado por a mais b. E aí, para nossa surpresa, né? Não é surpresa, mas para vocês que estão vendo pela primeira vez, é uma surpresa. Vejam que nessa parcela que a gente obteve agora, nessas duas parcelas, apareceu um novo fator comum. Por quê? Porque o a mais b se repete nas duas parcelas. Então agora eu coloco o a mais b em evidência e entre parênteses vai ficar o x mais o y que estavam multiplicando o a mais b. Dessa forma, então, a gente tem que ax mais bx mais ay mais by, na forma fatorada, é a mais b que multiplica x mais y. Então, isso é a fatoração por agrupamento. Você vai pegando grupo de duas parcelas, de duas, em geral de duas em duas, né? E nesse grupo de duas parcelas, você vai colocando o fator comum de cada grupo. A seguir, vai aparecer um novo fator comum nas duas parcelas restantes. E aí você faz de novo o fator comum e chega no final da expressão. O item B traz a expressão a ao cubo mais a ao quadrado mais a mais 1. Observe que nós temos uma quantidade par de parcelas, né? Nós temos 4 termos, 4 parcelas aí para a gente fazer o fator comum. O que a gente pode observar? Nas duas primeiras parcelas, a ao cubo mais a ao quadrado, o fator comum é a ao quadrado. Lembrem daquilo que eu falei quando eu estava trabalhando fator comum. Na hora que eu vou colocar fator comum em evidência, quando eu tenho letra, eu tenho que colocar a letra com o menor expoente. Entre a ao cubo e a ao quadrado, a de menor expoente é a ao quadrado. Então, esse a ao cubo mais a ao quadrado, na forma fatorada, ficaria a ao quadrado que multiplica a mais 1, fatorando pelo fator comum, como a gente viu no tópico anterior. Outra coisa que dá para a gente observar, que a gente muitas vezes não vê, mas existe, é que na parcela mais a mais 1, o 1 se repete, porque você teria mais 1a mais 1. Então, colocando o 1 em evidência, ficaria 1 que multiplica a mais 1. Lembrem que o 1 multiplicando eu posso colocar tantas vezes eu quiser, ele é sempre possível, porque ele não altera o resultado. Então, aí nós temos, fatorando, né, inicialmente, a ao quadrado que multiplica a mais 1, mais 1 que multiplica a mais 1. E aí já está claro para você observar que entre parênteses, o a mais 1 se repete nas duas parcelas. Então agora eu coloco o a mais 1 em evidência, e aí vai ficar a mais 1 que multiplica o a ao quadrado mais 1.
a ao quadrado que estava aí no começo da expressão da linha anterior, e o mais 1, aquele que eu coloquei em evidência, que eu disse que não era nem obrigado, né, mas a gente pode colocar, aquele que eu coloquei em evidência lá na linha anterior. Dessa forma, então, a forma fatorada aí de a ao cubo mais a ao quadrado mais a mais 1 será a mais 1 que multiplica entre parênteses a ao quadrado mais 1. Falaremos agora sobre a fatoração por diferença de quadrados. Bem, como o próprio nome sugere, nós temos uma diferença de quadrados quando a gente tem uma subtração entre dois quadrados perfeitos. Uma subtração entre dois valores elevados ao quadrado. Nós temos o seguinte: toda diferença de quadrados ela pode ser transformada, ela pode ser fatorada em um produto da soma pela diferença de dois termos. Por quê, gente? Relembrem do que eu falei para vocês quando nós falamos do produto da soma pela diferença de dois termos. Eu disse que o produto da soma pela diferença de dois termos eu faço quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Ora, mas quadrado do primeiro menos quadrado do segundo é uma diferença de quadrados. É uma subtração entre dois quadrados. Por isso que toda diferença de quadrados, quando eu vou fatorar, eu transformo no produto da soma pela diferença de dois termos. Vamos fatorar algumas expressões para que nós vejamos, para que a gente veja como é que ocorre essa fatoração. Inicialmente eu tenho x ao quadrado menos y ao quadrado. Observe que eu tenho uma diferença entre os dois quadrados, entre o x ao quadrado e o y ao quadrado. Como nós falamos anteriormente, eu vou transformar isso em um produto da soma pela diferença de dois termos. Como? Ora, é muito básico, né? Se eu tenho x ao quadrado menos y ao quadrado, basta que eu pegue o x e o y, que são os valores que estão elevados ao quadrado, soma, subtrai e multiplica. Quando eu somar, vai ficar x mais y. Quando eu subtrair, vai ficar x menos y. Então, eu multiplico. Com isso, então, x ao quadrado menos y ao quadrado, de maneira fatorada, é x mais y vezes x menos y. O item B, eu trago x ao quadrado menos 16. E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção numa sutileza que nós temos aí. Você observa x ao quadrado tranquilo, está parecido com o item A. Mas o 16, cadê o expoente, né? Gente, aí nós vamos ter que inicialmente trabalhar essa expressão. Vamos lembrar que o 16 é 4 ao quadrado. Então você pode reescrever x ao quadrado menos 16 como sendo x ao quadrado menos 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, a gente sabe disso. Aí sim nós temos uma diferença entre dois quadrados. Você transforma num produto da soma pela diferença desses dois termos. Aí fica então x mais 4 ao quadrado vezes x menos 4 ao quadrado. Observe que eu não utilizo mais o 16. Esse 16 era só para eu fatorar e perceber que ele é 4 ao quadrado. Na verdade, depois que eu faço isso, eu utilizo o 4. Então, dessa forma, a gente finaliza que x ao quadrado menos 16 fatorado vai me dar x mais 4 vezes x menos 4. Um outro exemplo ainda, trabalhando agora não só com a diferença de quadrados, mas com as outras formas de fatoração que a gente já viu anteriormente. Eu quero, nesse quarto exemplo, que a gente simplifique a expressão. A expressão é 2x menos 4 dividido por x ao quadrado menos 4, onde esse x é diferente de menos 2 e diferente de 2. O x diferente de menos 2 e de 2 é para evitar que essa fração que nós temos zere o denominador. Nós sabemos que para que uma fração exista, o denominador não pode zerar. Então, para ele não zerar, o x não pode ser menos 2 e nem 2. Bem, vamos lá. Para eu simplificar uma expressão, eu tenho que fatorar essa expressão. Então, nós temos que fatorar 2x menos 4 sobre x ao quadrado menos 4. Bora ver então como é que fica isso, ó. Esse 2x menos 4, observem que eu posso colocar o 2 em evidência. O 2 ele é divisor do 4, então eu posso colocá-lo em evidência. Quando eu coloco o 2 em evidência, entre parênteses vai ficar x menos 2. Por quê? Você divide, né? 2x dividido para 2 dá x,
E menos 4 dividido para 2 dá menos 2. Portanto, então, fatorando, ficaria 2 vezes x menos 2. Continuando, vamos dar uma observada nesse x ao quadrado menos 4. Vamos perceber que o 4 é 2 ao quadrado. Então, na verdade, nós temos aí x ao quadrado menos 2 ao quadrado. O que é isso? Nós temos uma diferença de quadrados. Como nós temos uma diferença de quadrados, toda diferença de quadrados pode ser transformada no produto da soma pela diferença de dois termos. Então, você repete o numerador, 2 vezes x menos 2, e eu vou transformar o x ao quadrado menos 2 ao quadrado em x mais 2 vezes x menos 2, que, como eu disse, é o produto da soma pela diferença de dois termos. Em seguida, observem que nós temos em cima e embaixo o x menos 2. A gente vai cancelar esse x menos 2 e aí você sobra, você obtém no final 2 sobre x mais 2. Com isso, a forma simplificada da expressão 2x menos 4 sobre x ao quadrado menos 4, isso é 2 sobre x mais 2. Dando continuidade nos processos de fatoração, agora a gente fala sobre o trinômio quadrado perfeito. O que é um trinômio quadrado perfeito, gente? Nada mais é do que uma expressão que tem 3 parcelas, 3 termos, por isso o nome trinômio, E essa parcela que tem 3 termos, ela pode ser transformada num quadrado perfeito. Ela pode ser transformada num valor elevado ao quadrado. Na prática, nós teremos um trinômio quadrado perfeito quando ele pode ser transformado no quadrado da soma ou no quadrado da diferença de dois termos. Então, quando eu vou fazer uma fatoração pelo processo do trinômio quadrado perfeito, eu tenho que tentar transformar aquela expressão em um quadrado da soma ou num quadrado da diferença. E aí um detalhe que você pode perceber é que sempre só é possível trabalhar com o trinômio quadrado perfeito se eu tiver 3 parcelas. Se eu tiver uma quantidade diferente de 3 parcelas, obrigatoriamente não é trinômio quadrado perfeito. Vamos lá então ver como é que fica isso, A gente denomina de trinômio quadrado perfeito expressões do tipo x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, que são as expressões que são transformadas em um quadrado da soma de dois termos, ou expressões do tipo x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado, que estas são transformadas em um quadrado da diferença. Bem, vamos dar continuidade aqui. Nós temos o seguinte: quando nós tivermos x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, como eu falei, isso é transformado num quadrado da soma. Então você vai pegar e transformar em x mais y ao quadrado. E eu quero chamar a atenção de um detalhe, Vejam que esse x é o valor que está sendo elevado ao quadrado lá na primeira parcela. Você tinha lá na primeira parcela x ao quadrado, eu peguei o x e coloquei entre parênteses. E o y é o valor que está elevado ao quadrado na última parcela. Então você pega o valor que está ao quadrado na primeira parcela, o valor que está ao quadrado na segunda parcela, na verdade na última parcela, e aí, claro, coloca eles entre parênteses e eleva ao quadrado. Quando o primeiro sinal for mais, você vai colocar o mais entre parênteses. Por isso que aí ficou x mais y ao quadrado. Agora, se o primeiro sinal for menos, vejam aí na expressão que eu acabei de mostrar, menos 2xy, entre parênteses vai ficar menos. Então, o processo para você fatorar pelo trinômio quadrado perfeito é mais ou menos esse. Vamos lá. Você vai pegar o primeiro valor que está elevado ao quadrado, coloca entre parênteses e o último valor também. Então, vai para entre parênteses o primeiro e o último valor que estão elevados ao quadrado. Quando o primeiro parêntese, na verdade, quando o primeiro sinal é mais, entre parênteses vai ficar mais. Quando o primeiro sinal é menos, entre parênteses vai ficar menos. E tudo isso você eleva ao quadrado. Aí, claro, você transforma em um quadrado perfeito, como eu falei lá no começo. Vamos ver como é que fica isso na prática, Através de alguns exemplos. Vamos fatorar algumas expressões. Nesse item A, nós temos x ao quadrado mais 6x mais 9. O que nós vamos fazer? A gente vai tentar transformar em um quadrado da soma de dois termos. Por que quadrado da soma de dois termos? Porque o primeiro sinal é mais 6x. Como é que faz isso,
Vamos lá. Primeiro vamos observar que nós temos que como fatorar essa expressão, né? Como quebrar ela um pouco mais. Eu repito o x ao quadrado. Observem que esse 6x ele é equivalente a 2 vezes 3 vezes 6. Na verdade, 2 vezes 3 vezes x, né? 2 vezes 3 dá 6, repete o x. E esse 9 é equivalente a 3 ao quadrado. Para que eu estou fazendo essa quebra? Pelo que eu disse para vocês, ó. Vão para entre parênteses o primeiro valor que está elevado ao quadrado, no caso o x, o último valor que está elevado ao quadrado, como 9 é 3 ao quadrado, então vai para entre parênteses o 3. Como o primeiro sinal é mais, então entre parênteses vai ficar x mais 3, aí elevado ao quadrado. Por que eu verifiquei esse 2 vezes o 3 vezes o x? Porque vocês sabem que no quadrado da soma de dois termos, eu tenho 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, estou verificando se realmente esse 6x é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Observe que é 2 vezes o 3, que é o segundo termo, vezes o x, que é o primeiro termo. Então, está verificada a expressão do meio, digamos assim, do quadrado da soma de dois termos. E aí, com isso, a gente tem a forma fatorada de que x ao quadrado mais 6x mais 9, fatorando eu obtenho x mais 3 ao quadrado. Agora eu trago a expressão x ao quadrado menos 6x mais 9. Para quê, né? Para que a gente veja que essa expressão é muito parecida com a do item A, mas a fatoração ela é diferente, por causa da diferença do sinal. Novamente eu vou quebrar a expressão, eu vou transformar o x ao quadrado menos 6x mais 9 em x ao quadrado, menos 2 vezes 3 vezes x, o 6x é 2 vezes 3 vezes x, né? Mas vamos lembrar de que o 9 é 3 ao quadrado. E aí se lembrem do que eu falei. Quando eu for colocar entre parênteses fica o primeiro valor elevado ao quadrado, então o x que estava elevado ao quadrado vai para entre parênteses, e o 3, que também está ao quadrado, né, vai para entre parênteses. O sinal que eu coloco no parêntese é o primeiro sinal. Como o primeiro sinal era menos, então ficou entre parênteses x menos 3 ao quadrado. E aí se lembrem de que essa quebra do 6x em 2 vezes 3 vezes x era só para a gente poder fatorar e verificar se acontece aquela expressão que a gente tem no quadrado da soma e no quadrado da diferença. De 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Só verificação. Dessa forma, a gente tem que x ao quadrado menos 6x mais 9, quando eu fatoro, eu obtenho x menos 3 ao quadrado. O item C traz y ao quadrado menos 8y mais 16. Então, eu vou inicialmente fatorar esses valores. Fatorar, na verdade, eu vou simplificar, né? Eu vou pegar aí, repete o y ao quadrado. Esse menos 8y eu quebro como sendo menos 2 vezes 4 vezes y. Só para verificar aquela história do menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E o 16 a gente pode simplificar como sendo 4 ao quadrado. E aí você pode então montar o seu quadrado. Por quê? Porque você vai pegar o primeiro termo que estava elevado ao quadrado, que é o y, e o segundo termo, o último termo na verdade, que estava elevado ao quadrado, que é o 4. Como o primeiro sinal é menos, então entre parênteses fica o y menos o 4. Tudo isso elevado ao quadrado. E aí vejam que realmente eu tenho aí no meio, né, na parcela intermediária, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Porque na hora que a gente quebrou o menos 8y, ficou menos 2 vezes 4 vezes y. Dessa forma, a gente conclui que fatorando o y ao quadrado menos 8y mais 16, você obtém y menos 4 ao quadrado. Falemos agora sobre soma de cubos, né? Como você fatora uma soma de cubos? Bem, para isso, vamos observar a seguinte situação. Nós denominamos de soma de cubos expressões do tipo x ao cubo mais y ao cubo. Ou seja, a gente denomina soma de cubos expressões onde nós temos dois valores elevados ao cubo e somados. Com isso, nós temos que fatorando essa soma de cubos,
o x ao cubo mais y ao cubo vai dar, isso na forma fatorada, x mais y vezes x ao quadrado menos xy mais y ao quadrado. E aí eu quero que vocês parem um pouco e prestem atenção. Como é que você vai fatorar uma soma de cubos? Você vai transformar num produto de duas parcelas, como vocês estão vendo aí. Na primeira parcela, você vai somar os dois números que estão elevados ao cubo. No caso aí, x ao cubo mais y ao cubo, na primeira parcela você coloca x mais y, vezes, e agora prestem atenção na segunda parcela. A segunda parcela, ela começa com o quadrado do primeiro termo, no caso aí o quadrado do x, e ela termina com o quadrado do outro termo, no caso aí y ao quadrado. O termo do meio, ele vai ter um sinal de menos e é o produto entre eles. Como assim? Como eu estou calculando a soma dos cubos do x e do y, então o termo do meio seria menos xy. Então é dessa forma que eu vou fatorar uma soma de cubos. Repetindo, pego os dois cubos que estão aí, os dois números que estão elevados ao cubo e soma. Essa soma você vai multiplicar pelo quadrado do primeiro número menos o produto entre os dois números mais o quadrado do segundo número. Com isso, então, você tem uma fatoração de uma soma de cubos. Bem, de maneira bem parecida, a gente faz a diferença de cubos que eu falo logo em seguida. Antes dela, eu quero que a gente fatore como exemplo algumas expressões. O item A, eu tenho A ao cubo mais B ao cubo. Vejam que nós temos dois valores elevados ao cubo e somado. Então, aí nós temos uma soma de cubos. Vamos ver o que eu disse. Como eu tenho A ao cubo mais B ao cubo, você começa pegando A e somando com o B. Então, fica A mais B vezes. Agora, eu pego o quadrado do A ao quadrado. Aí, isso eu pego menos o produto entre eles, ou seja, menos A vezes B. E, por fim, mais o b ao quadrado. Com isso, então, está fatorada aí a soma de cubos A ao cubo mais B ao cubo. O item B ele é um pouquinho mais sutil, porque ele traz x ao cubo mais 8. O que a gente vai ter que fazer inicialmente aqui no item B? Vejam que nós não temos ainda, propriamente dito, uma soma de cubos, porque o 8 não tem o expoente 3. Mas a gente pode perceber que o 8 é 2 ao cubo. Então, a gente transforma x ao cubo mais 8 em x ao cubo mais 2 ao cubo. E aí sim, você vai então agora fatorar essa soma de cubos. Você vai pegar inicialmente o x mais o 2, que eu vou multiplicar primeiro esses valores que vão ser somados. X mais 2 multiplicado por x ao quadrado. Eu pego o quadrado do primeiro termo, que estava aí elevado ao cubo, menos o produto entre eles. Então, você vai pegar aí menos o x vezes o 2, mais o quadrado do 2. Então, mais 2 ao quadrado. Agora é só dar uma organizada. Repete o x mais 2 vezes x ao quadrado menos x vezes 2 dá 2x, mais 2 ao quadrado é 4. Dessa forma, a gente tem que a forma fatorada de x ao cubo mais 8 é, na verdade, x mais 2 que multiplica x ao quadrado menos 2x mais 4. Bem, de maneira bem parecida, a gente pode definir a diferença de cubos. Como o próprio nome já sugere, nós teremos uma diferença de cubos quando nós temos dois cubos subtraídos, expressões do tipo x ao cubo menos y ao cubo. Fatorando essa diferença de cubos, a gente vai ter que x ao cubo menos y ao cubo, na forma fatorada, é x menos y, que multiplica x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. E aí o que eu quero chamar a atenção nesse momento? Observem que, como nós temos uma diferença de cubos, no primeiro parêntese fica uma diferença. Fica x menos y. E no segundo parêntese, comparando aí com a soma de cubos, onde era menos, virou mais. No caso aí a gente tinha na soma de cubos menos xy e agora a gente coloca mais xy. O restante é tudo igual. Dessa forma, então, toda diferença de cubos pode ser transformada, pode ser fatorada, na verdade, transformando-se em um produto do x menos y,
pelo x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado, onde x e y são os números que estão sendo elevados ao cubo. Bora ver aí um exemplo para a gente poder, né, trabalhar essa fatoração pela diferença de cubos. O item A eu trago a ao cubo menos b ao cubo. Bem parecido com o que a gente fez no exemplo 6, só para a gente ver a diferença apenas do sinal, né? Como aí nós temos um menos entre os cubos, agora é uma diferença de cubos. Então, pelo que a gente viu, você pega o a menos b, a diferença entre os valores, e multiplica pelo quadrado do a, mais o produto do a com o b, então mais ab, mais o quadrado do b. Então, ficaria a ao cubo menos b ao cubo, fatorado é a menos b, que multiplica a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. O item B, eu também trago algo bem parecido com o item B do caso anterior. Eu trago agora x ao cubo menos 8. Como a gente já viu a dica, né, do exemplo anterior, eu vou inicialmente transformar esse 8 em 2 ao cubo. Então, nós teremos x ao cubo menos 2 ao cubo. Nós temos, então, a diferença de cubos. Agora, a gente vai fatorar. No primeiro parêntese, eu coloco o x menos o 2, multiplicado por, no segundo parêntese, eu coloco o x ao quadrado, mais o produto entre eles, então mais x vezes 2, mais o quadrado do 2, então mais 2 ao quadrado. X vezes 2 dá 2x e 2 ao quadrado é 4. Então ficaria, de forma fatorada, x menos 2, que multiplica x ao quadrado mais 2x mais 4. Com isso, então, x ao cubo menos 8, forma fatorada dele, x menos 2 vezes x ao quadrado mais 2x mais o 4. Vimos, então, até esse momento as principais formas de fatoração de expressões. Agora a gente vai trabalhar duas questões que já caíram na UVA, abordando alguma dessas formas de fatoração, para que a gente possa ver situações, né, do vestibular onde elas podem ser utilizadas. Esse exemplo 8, caiu aí na UVA no vestibular de 2004, pergunta qual dos números relacionados abaixo é um divisor de 1996 elevado a 8 menos 1995 elevado a 8. Gente, você não vai, em hipótese alguma, calcular 1996 elevado a 8 menos 1995 elevado a 8. Por quê? Porque vai dar um número muito grande. Então a ideia não é você calcular essas potências, subtrair, ver o número que dá e depois fatorar. A ideia não é essa. Qual é a ideia? Eu quero saber qual desses números é divisor dessa diferença aí de potências. O número que for divisor, vamos lembrar que na hora que eu fatorar o 1996 elevado a 8 menos 1995 elevado a 8, quando ele for fatorado, ele vai aparecer, ele vai mostrar os seus divisores. Então a ideia é a gente fatorar essas potências, né? E quando eu estiver fatorando, automaticamente os seus divisores vão aparecendo. Só que aí acontece que a primeira dúvida que a gente pode ter é em saber como é que fatora, né? Para a gente saber como é que fatora, vamos imaginar o seguinte. Esse expoente 8, na verdade, a gente pode transformar num quadrado, numa potência de potência. 1996 elevado a 8, você pode transformar em 1996 elevado a 4 elevado ao quadrado. Por que você pode transformar? Porque na hora que eu coloco potência de potência, elevado a 4 elevado ao quadrado, você sabe que potência de potência multiplica os expoentes. Então 4 vezes 2 dá 8. Essa transformação que a gente fez, ela é perfeitamente viável e ela dá certo por causa da potência de potência. Uma coisa que vocês podem estar me perguntando nesse momento é por que eu escolhi o expoente 2 ficar fora. Por que, por exemplo, o expoente 2 não ficou dentro do parêntese? Gente, a ideia é transformar numa diferença de quadrados. Porque a gente viu a fatoração pela diferença de quadrados. Essa é a ideia. Por isso que eu pego 1996 elevado a 8 e transformo em 1996 elevado a 4 ao quadrado. Menos, e a mesma coisa eu faço com 1995 elevado a 8, que fica 1995 elevado a 4 ao quadrado. Dessa forma, a gente percebe que nós temos uma diferença de quadrados.
E aí relembrem aí, como é que eu fatoro diferença de quadrados? Eu transformo num produto da soma pela diferença de dois termos. Então a gente vai pegar quem está entre parênteses, que é o 1996 elevado a 4, e o 1995 elevado a 4, a gente vai somar, vai subtrair e multiplica. Então fica, vejam aí, 1996 elevado a 4 mais 1995 elevado a 4. Isso aí é a soma. No outro parêntese, 1996 elevado a 4 menos 1995 elevado a 4. Isso aí é a diferença. O produto no meio, então, um produto da soma pela diferença de dois termos. Ok, gente. Até o momento, né, tem nada de novo. A gente só conseguiu piorar a situação. Esse primeiro parêntese, essa soma, não dá para fazer nada com ela. Porque a única coisa que a gente viu que dá para fatorar é soma de cubos. E o 4 não é um cubo. Não é nem um múltiplo de 3. Então, esse primeiro parêntese, essa soma, você vai ter que repetir ela agora até o final. Mas o segundo parêntese dá para a gente ser um pouquinho esperto também. Como é que vai ser esse pouquinho esperto? Vejam que esse expoente 4 ele pode ser transformado também numa potência de potência, como a gente já fez no expoente 8. Então eu vou repetir o primeiro parêntese integralmente, como vocês podem ver. E agora, no segundo parêntese, que vai ficar entre colchete, eu vou quebrar o expoente 4 em ao quadrado. Como assim? 1996 elevado a 4, eu transformo em 1996 ao quadrado, menos 1995 elevado a 4, transformo do mesmo jeito, numa potência de potência. 1995 ao quadrado. Por quê? Porque agora, entre colchete, nós temos de novo uma diferença de quadrados, que esse era o intuito. Essa diferença de quadrados ela pode ser transformada num produto da soma pela diferença de dois termos. Então vamos lá. Repete o primeiro parêntese normal, que com ele não tem mais o que ser feito. Agora eu vou transformar o que está entre colchete numa diferença de quadrados. Então isso fica transformando aí, fatorando pelo produto da soma pela diferença de dois termos. Isso fica 1996 ao quadrado mais 1995 ao quadrado vezes 1996 ao quadrado menos 1995 ao quadrado. E aí, de novo, eu chamo a atenção para um detalhe. Esse segundo parêntese, 1996 ao quadrado mais 1995 ao quadrado, com ele não tem mais o que ser feito. Por quê? Porque nós temos uma soma, não existe fatoração para soma de quadrados. Mas o último parêntese, 1996 ao quadrado menos 1995 ao quadrado, isso é uma diferença de quadrados. Esse último parêntese, de novo, eu transformo no produto da soma pela diferença de dois termos. Então, repete os dois primeiros parênteses, pode olhar como eles estão só repetidos, e o último parêntese, 1996 ao quadrado menos 1995 ao quadrado, eu quebro em 1996 mais 1995 vezes 1996 menos 1995. Um produto da soma pela diferença de dois termos. Gente, esses dois últimos parênteses a gente consegue resolver. Então, repete os dois primeiros parênteses. 1996 mais 1995 dá 3.991. Vezes 1996 menos 1995 dá 1. Isso quer dizer o seguinte, ó. 3.991 que apareceu na fatoração, ele é um divisor da expressão inicial. Aí você corre feliz da vida, procura nas opções e não tem 3.991. Você quebrou a cara. Por quê? Porque você vai ter que fatorar o 3.991 ainda. Fatorando o 3.991, você observa que ele só tem uma forma de ser fatorado, que é 13 vezes 307. Ou 307 vezes 13. O 3.991, ele só pode ser divisível, ele só é divisível, na verdade, por 13. Então você vai repetir as duas parcelas anteriores, os dois parênteses anteriores, e aí quebra, fatora o 3.991 em 307 vezes 13 e, logicamente, vezes 1. Como o 13 apareceu na fatoração, então a expressão inicial é divisível por 13.
mas não tem 13 nas opções para marcar. Acontece que nas opções tem o 307. E como o 307 apareceu na fatoração, então ele é divisor da expressão inicial. Dessa forma, então, o 307 é divisor do 1996 à oitava menos 1995 à oitava, e com isso a resposta correta é o item A. Ufa, né? Questãozinha bem complexa, abordando aí fatoração pela diferença de quadrados que já caiu na uva. Um outro exemplo, para a gente treinar um pouco mais, agora abordando diferença de cubos, que também nós já falamos hoje. Essa é mais recente do vestibular de 2015. A respeito do número inteiro, 2 elevado a 27 menos 1. É correto afirmar que o item A diz que ele tem divisores pares, o item B diz que ele possui o inteiro 7 como único divisor primo, o item C diz que ele possui apenas um divisor positivo menor do que 10, e o item D diz que ele possui um divisor primo entre 70 e 79. Gente, falou em divisores, tem que fatorar. Não há como você saber os divisores de um número se você não fatorar. Mas você não vai calcular 2 elevado a 27, por exemplo, porque isso dá um número tão grande que você não vai conseguir chegar na resposta. Qual é a ideia? Você vai fatorar essa expressão 2 elevado a 27 menos 1. E fatora como, né? Fatora transformando uma diferença de cubos. Isso você tem que tirar tipo um coelho da cartola. Você pode observar que esse 2 elevado a 27 é 2 elevado a 9 ao cubo. E o 1 é 1 ao cubo. Então vejam que nós temos realmente uma diferença de cubos. 2 elevado a 9 ao cubo menos 1 ao cubo. Vamos relembrar a fatoração de diferença de cubos. O que você faz? Você subtrai os dois números no primeiro parêntese. Então por isso que o primeiro parêntese tem aí 2 elevado a 9 menos 1. No segundo parêntese, que na verdade está entre colchete, que eu necessitei, você coloca o quadrado do primeiro. Por isso, 2 elevado a 9 ao quadrado, mais o produto entre eles, por isso, 2 elevado a 9 vezes 1, mais o quadrado do segundo, por isso que aí tem 1 ao quadrado. Gente, feito isso, bora ver o que dá essa expressão, né? A gente pode, por exemplo, resolver 2 elevado a 9. É muito mais fácil fazer 2 elevado a 9 do que 2 elevado a 27, né? 2 elevado a 9 dá 512. Então, no primeiro parêntese fica 512 menos 1. Eu não vou fazer, se quiserem podem fazer, mas não há diferença. Esse 2 elevado a 9 ao quadrado é 2 elevado a 18. Mas como eu não vou precisar mais mexer no que está entre parênteses, na verdade entre colchete, eu vou deixar da forma como está. Repete o mais, 2 elevado a 9 elevado ao quadrado. Então, repete depois o mais 2 elevado a 9, que é o produto de 2 elevado a 9 vezes 1. E o mais 1 é porque 1 ao quadrado dá 1. Eu vou me ater nesse momento, não é no que está entre colchete. Você pode só repetir ele. Eu vou me ater no que está entre parênteses. 512 menos 1 dá 511. Isso quer dizer que o 511, gente, ele é um divisor, certo? Ele é um divisor do 2 elevado a 27 menos 1. Acontece que nenhuma das opções contempla o 511. O que eu faço? Fatoro o 511. Quando eu fatorar o 511, ele pode ser fatorado por 7 vezes 73. O 511 só é divisível por 7. Quando você dividir por 7, vai dar 73. Então ficaria fatorado 7 vezes 73, multiplicado pelo que está entre o colchete, que eu estou só repetindo. Beleza, chegamos na fatoração. Como o 73 também é primo, não tem mais como fatorar. O que você percebe? O 7 é divisor do 2 elevado a 27 menos 1 e o 73 também. Dessa forma, a gente já descarta o item A. Porque o item A diz que essa fatoração, na verdade esse número inteiro aí, ele possui divisores pares. Gente, o 7 é ímpar, o 73 é ímpar, e quem está entre colchete, eu tenho certeza absoluta que também é ímpar. Por quê? Porque o 2 elevado a 9 ao quadrado é par, porque é uma potência de base 2. O 2 elevado a 9 é par. E o 1 é ímpar. Aí você teria um número par, mais um número par, mais um número ímpar. O número par mais um número par dá um número par. Esse número par somado com o número ímpar, ele vai dar um número ímpar.
Então, tudo que está entre colchete, que eu não sei nem quanto é, mas eu tenho certeza que é ímpar. Dessa forma, os divisores aí do 2 elevado a 27 menos 1 são todos ímpares. Então, você já pode descartar o item A. Ok. Dá para descartar também o item B, porque o item B diz que ele possui o inteiro 7 como único divisor primo. O 7 não é o único. O 73 é divisor também e é primo. Portanto, descarta ele também. O item C possui apenas um divisor positivo menor do que 10. Será que é só um divisor mesmo? Vamos lembrar, por exemplo, que na fatoração apareceu o 7 e o 7 é menor do que o 10. Aí você está quase tentado a marcar o item C. Mas lembrem que o 1 é divisor de qualquer número, o 1 é positivo e é menor do que 10. Então esse número ele não possui só um divisor positivo menor do que 10. Ele possui dois, o 1 e o 7. Então o item C não é verdadeiro. Gente, o item verdadeiro é o item D. Ele possui um divisor primo entre 70 e 79. Quem é esse divisor primo entre 70 e 79? Ora bolas, o 73 que apareceu na fatoração. Dessa forma, então, como eu acabei de falar, como o 73 é primo e ele está entre 70 e 79, a resposta correta é o item D. Com isso, eu finalizo essa videoaula, onde nós trabalhamos técnicas de fatoração de expressões algébricas.